A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas. Como somos felizes, como somos gratos, Pai, por tanta misericórdia que o Senhor se renova, a misericórdia do Senhor que se renova sobre as nossas vidas. Somos muito gratos, Pai. Espírito Santo, vem nesta manhã governar sobre as nossas vidas, vem ministrar sobre as nossas vidas, que a Tua palavra esteja penetrando nos nossos corações, que a gente possa estar entendendo, Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Mostra-nos, Pai, o que o Senhor tem guardado para nós, e que a gente possa entender o que está na Tua palavra, e que isso sirva para que possamos vivê-la verdadeiramente, para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo, vem mover a sua igreja no Brasil, vem despertar o seu povo, vem trazê-los para o avivamento individual, Pai, para que cada um possa desfrutar do melhor que o Senhor tem para a nossa nação. Que o seu nome seja glorificado, traga paz a Israel, transforma aquele povo para que eles venham compreender o verdadeiro Messias, para que haja paz em Israel, para que o Senhor volte, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado. Continue ministrando aos nossos corações, abençoe a vida de cada um aqui, que o Senhor venha estar guardando a vida de cada um aqui, e que esse despertar do desejo de estudar a Tua palavra continue crescendo em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, seu Delei. Bom dia a todos. Bora lá, então. Filipenses 4. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sitique que no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro do jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus. O pedido de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram de mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em tudo, em toda e qualquer situação.
Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Onde, Arlindo, nós estamos lendo Filipenses, capítulo 4, versículo 17. Tá fechado seu áudio, meu querido. Desculpa eu ter chegado só agora, é que eu estava em aula com a Lores. De boa. Não que eu esteja, versículo 17. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou sóbrio, estou suprido, quer dizer. Desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, e que uma oferta de aroma agradável, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória por tudo e para todos sempre. Amém. Saúdo cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Esse último trecho é bem uma despedida, né, à igreja de Filipe. Só que aqui a gente tem aquele velho versículo que todo mundo gosta, né, que é o 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E é bem interessante como ele é bem o jeito de falar, mas como ele é bem distorcido, né? Porque a maioria das pessoas pega, tudo posso naquele me fortalece. Então posso ter todas as coisas. Não. Paulo fala, eu aprendi a ter fome, aprendi a ter em abundância, aprendi a passar necessidade, aprendi a passar por qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a gente pensa dessa forma, as coisas começam a mudar, né? Estou abrindo aqui, que está lá em 2 Coríntios. Ele me deu essa referência, eu vou ver o que é. 12, 9, 10. Eu já ouvi dizer que não só tudo posso, mas tudo passo. Né? Tudo passo naquele que me fortalece. Quando ele fala ali, né? Tudo posso naquele que fortalece, aqui me dá uma referência lá em 2 Coríntios 12, no versículo 9 e 10. Aí então tá assim. Então ele me disse: a minha graça
é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei na fraqueza para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, quando ele coloca ali tudo posso naquele que me fortalece, não importa as circunstâncias, tudo posso no Senhor. E é bem interessante quando ele leva isso aqui lá para o 2 Coríntios, né? Que na fraqueza, nos momentos mais difíceis, é que a gente realmente mais busca ao Senhor. Quantas vezes a gente, quando tudo está muito bem, a gente esquece de agradecer, né? Mas quando está tudo muito difícil, a gente nunca esquece de pedir. É bem isso mesmo. Essa passagem aí do sou forte, diga ao fraco, eu sou forte, está em Joel também, não tá? Aqui não deu essa referência, não. Deixa eu ver aqui. Joel 3:10? Confirma, se consegue ver. Você tá com a Bíblia na mão, hein, irmão? Vai lá. É. Dei 2 voltas aqui e não achei Joel ainda. Vou no Insta. Eu imaginei que era por isso. É isso mesmo. Tá, tudo forte. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso. Mas já lemos também sobre isso. Né? Pode ser. Aqui o fraco diga eu sou Eles forte. sábios e de suas forças os façam mansa. Diga o fraco, sou um guerreiro. É isso aí. Bora então para Colossenses. Quem quiser abrir o áudio para ler, gente, fica à vontade. Colossenses 2. Paulo, filho de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças seja a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual vos declarou também o vosso amor do Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda a paciência, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em que temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Porque nele todas as coisas foram criadas,
nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós, que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós, e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Fechado. Eu gostei bastante. É que eu tava vendo na gravação o que acontece. Se a gente deixa o áudio aberto e entra um áudio, ele corta quem tá falando, entendeu? Então a gente tem que cuidar, como agora tá gravando, para que as outras pessoas possam assistir. Se você sente que seu áudio tá vazando, cortar ele para poder ficar só quem tá lendo ou só quem tá falando aparecendo. Mas vamos lá. Ele fala aqui sobre o fruto, né? Sobre frutificar. E eu tenho aprendido bastante que você quer conhecer se a pessoa realmente está em Cristo, se ela realmente está fazendo o que é preciso ser feito, é ver os frutos, né? Ver se ela está frutificando. Bom dia, Mariane, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Conseguiu. Mais ou menos, né? Que eu não tô no horário. Bem mais para menos, mas tudo bem, estou aqui. Mas tá ótimo, esse é o pensamento. A gente leu Colossenses, capítulo 1, tá? Tá. Aí eu marquei aqui no versículo 10, dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para que o seu interior agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Cara, isso é muito bom, porque a gente precisa aprender a frutificar nas obras do Senhor, né? Aprender a viver, sair da inércia da salvação, sabe? Sair daquilo que é só estou salvo, tá ótimo, não vou pro inferno, tá tudo tranquilo, já a salvação basta.
Só que esquece que a gente precisa dar frutos, que a gente precisa multiplicar, que a gente precisa fazer a boa obra. E para você frutificar e dar frutos, é necessário que você tenha conhecimento de Deus. Eu tava assistindo ontem uma mensagem do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e ele estava falando sobre isso, sobre, cara, você conhece Jesus Cristo de verdade? Porque o conhecer da Bíblia significa ter intimidade, ter relacionamento, ter relação com ele, estar com ele. E aí Mateus 7 fala lá, muitos dirão, pô, em seu nome eu expulsei demônios, peguei a palavra, curei, fez isso, fiz aquilo. Ele falou, cara, que legal, mas não te conheço, afasta-se de mim. E, tipo assim, quer usar o meu nome tem poder, pode usar. Mas você tem intimidade comigo? Você anda comigo? Você está comigo? Você me conhece? Então, isso é muito sério, sabe? E aqui Paulo está falando que precisamos estar crescendo no conhecimento de Deus. E para isso é necessário estar fazendo isso, sabe? Ler a palavra, meditar na palavra. E aí ele continua, né? Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, é buscando ao Senhor, fazendo a boa obra, que aí você vai receber poder vindo do próprio Pai. Aí ele vai te dar perseverança, paciência com as coisas, alegria, para você participar daquilo que Deus tem preparado. A gente estava discutindo isso domingo. Por que que Deus quer usar você? Ele não é soberano, não é poderoso, ele não podia ele mesmo fazer todas essas coisas? Poderia, mas ele escolheu deixar que a gente participe da boa obra dele. Isso é maravilhoso. E a gente deixa ela de lado. Não, se continuar lendo aqui, você não para, né? Porque ele nos libertou, o 13, do poder das trevas e nos transformou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Eu gosto de pensar assim, trevas como se fosse a ignorância e a luz como se fosse conhecimento e sabedoria. Então, quando estamos em trevas, muitas vezes a gente pensa assim, na palavra trevas, a gente já imagina em sofrimento e escuridão, né? A gente tem esse pensamento assim de trevas, é aquele cara que está sofrendo, que está sendo oprimido, que está naquela perseguição, escuridão, a gente tem essa ideia. E trevas, ela nada mais é do que ignorância, do que falta de conhecimento. Então, muitas vezes o cara é um cara próspero, um cara feliz, cheio de pessoas, um cara estudioso que estuda várias coisas da vida, mas ele está em trevas, por quê? Porque ele falta o conhecimento da palavra. Porque Jesus fala que ele é a luz. Então, para você sair das trevas e ir para a luz, você precisa obter o conhecimento. E é o conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, o sentido de trevas é isso, muitas vezes, é a ignorância. Tem uma outra passagem que fala que vocês são tolos, porque gastam toda a sua energia com este mundo e o que realmente importa, você larga a mão. É a mesma coisa se eu falar assim, ó, para cada um de vocês vão lá para os Estados Unidos trabalhar, vão ganhar muito dinheiro. Só que daqui 5 anos vocês vão voltar para cá. O que você vai fazer com esse dinheiro que você ganhou? Você vai gastar lá tudo de uma vez ou você vai guardar para quando você voltar? A maioria vai guardar para quando voltar. E muitos vão gastar tudo de uma vez. A palavra é: nós sabemos que o nosso futuro é o reino. O nosso futuro é a vida eterna com o Senhor. Você está gastando sua energia com o quê? Você está gastando tudo que você ganha hoje com o quê?
Com o Senhor ou com você mesmo? Você tá criando reserva para o seu futuro com o Senhor? Ou você está fazendo tudo que você faz hoje para você mesmo? Então é algo para a gente pensar. Vocês podem falar também, gente. Fica à vontade. Perguntar, falar. Aqui não é uma igreja não, tá? Eu acho muito massa que Paulo ele fala aqui do próprio Cristo, né? Que ele é o princípio, né? Que tudo foi criado por meio dele e para ele. Já pararam para pensar nisso? Que tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, desde o princípio, tudo era para Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Deus é muito bom. Vamos pro 2? Quem pode ler? Posso ler? Sim. 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza de vossa fé em Cristo. Como, pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestado. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, do pecado da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido, organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como
Não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Esse final é bem. Eu estava estudando esses tempos. Não sei se nesse caso aqui, mas existia uma cultura que, daquela época, que pregava assim que quem vai ser redimido no fim de todas as coisas é a nossa alma. Olha a linha de raciocínio. Então, o Arlindo já sabe a história. Desculpa. Quem vai ser redimido é a nossa alma. Então, a gente pode fazer o que quiser com o nosso corpo. Então, eles usavam isso como desculpa para se inclinar à carne, para fazer as coisas da carne, para fazer tudo o que imagina. Então, eles comiam, bebiam, se entregavam. Por quê? Esse corpo vai passar, entendeu? O que é eterno é a nossa alma. Isso era uma ideologia, uma teologia assim muito do inferno, sabe? Porque quando você vai lá em Apocalipse, quando você vai lá e você vê o que ressuscita, é só a alma? Não, é o corpo e a alma. Então, quando perguntaram, questionaram isso para um rabino, ele falou assim: então quer dizer que na hora do julgamento a alma vai falar, não, eu estava fora do corpo, o corpo fez o que ele quis, ou então o corpo vai falar, não, mas como a alma não estava aqui, eu fiz o que eu quis. Não, os dois serão julgados juntos. Na ressurreição vai ressuscitar corpo e alma, vai estar tudo ali. E aí ele usa um exemplo assim, que tinha um dono de uma videira, e esse dono colocou um aleijado e um cego para cuidar dessa videira que estava dando frutos deliciosos. Então, o aleijado fala para o cego, me coloca no seu ombro para a gente poder comer do fruto. Então o cego colocou o aleijado no ombro e ambos comeram dos frutos. Quando o dono da videira chegou, perguntou, quem comeu dos frutos da videira? Aí o aleijado falou, você acha que eu tenho capacidade de pegar? E aí o cego falou, e você acha que eu consigo ver onde estão os frutos para eu poder pegar? E aí então o dono da videira pegou o aleijado, colocou no ombro do cego e julgou os dois juntos. Então, naquele período ali, essa história pode estar acontecendo isso, sabe? Das pessoas quererem separar o corpo da alma, achar que só a alma será julgada, só a alma é eterna. E quando a gente vê, quando a gente estuda, a gente percebe que no final dos tempos, com a vinda do Messias, nós subiremos corpo e alma e o nosso corpo será glorificado. Então, no final de tudo, quem será julgado é tudo, a carne e a alma. Mas voltando aqui para cima, eu deixei marcado, achei bem interessante no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, Senhor, continuem a viver nele. Então, portanto, se você recebeu Cristo Jesus, continue a viver nele, continue como diz o Pablo, que Cristo seja um lifestyle, seja um estilo de vida, viva nele, viva como ele. Estando enraizados e edificados nele, isso aqui é estudando e conhecendo sua palavra, e confirmando na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Então precisamos estar confirmando a fé do Senhor, buscando Ele todo dia, correndo a boa corrida, como a gente leu ontem. Tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-los com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo.
Quando a Arlindo estava lendo isso, eu estava lembrando de Mateus 24, no versículo 4, quando perguntam assim, e aí, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Ali ele está falando do fim dos tempos. E então Jesus fala assim, primeiro, cuidado para que vocês não sejam enganados. Então, Paulo está falando aqui a mesma coisa. Tenham cuidado para que ninguém vos venha a enredá-los, venha enganá-los, venha jogá-los numa rede de enganação, de filosofias, de sutilezas, de tradições do homem, que vão levar vocês para um outro caminho que não é o de Cristo. Eu vejo para nossa época, as coisas que mais estão vindo se chama engano. Então a gente tem que estar cada vez mais firmado na palavra do Senhor, cada vez mais firmados no Senhor, para que não haja o engano, para que a gente não seja enganado com filosofias, com teologias, com sutilezas que agrada a nossa alma, que agrada o nosso coração, que em vez da gente estar focado no evangelho de Cristo, em vez de a gente estar focado realmente na palavra do Senhor, a gente está buscando agradar a nossa própria alma, agradar o nosso coração. Então, se a gente está num local que a gente é exortado, a gente não quer mais. Eu quero um local que me agrade. E esquece que a exortação é correção de rota. A exortação, ela serve para você tomar o caminho certo, para você pegar e mostrar para a carne, ó, você não manda, quem manda aqui é Cristo, quem vai fazer o meu caminho é Ele. Eu vou viver nele e por Ele. Isso é muito bom. Essa parte aqui do final, dos 20, 21. Você pode explicar? Vamos ver. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma isso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsos, humildes e tratamento austero do corpo, mas eles não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Cara, eu vejo aqui que nós morremos em Cristo, certo? Paulo fala assim, que tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Aí as pessoas começam a confundir algumas coisas. Eu começo a ver aqui doutrinas sendo criadas por homens. Ah, você não pode tocar nisso. Ah, não coma disso. Não pegue naquilo. Vou dar um exemplo. Esse, por exemplo, não coma disso. Se eu convido você, um exemplo, se eu convido você para minha casa e eu sou uma pessoa má e eu amaldiçoo essa comida para que você passe mal, você comeria dela? Mas se você não sabe que eu amaldiçoei e eu te convidei para minha casa, qual que é o seu papel? Como cristã, aquela que crê no Senhor, primeira coisa antes de comer, você vai dar graças e abençoar o alimento. Você vai comer e nada vai te acontecer. Entende? Porque lhe é dado a você. Agora, se eu falar para você assim, ó, come essa comida aqui, ó, que eu amaldiçoei para que você passe mal. Pô, aí você não vai comer, né? Porque cabe a você o conhecimento. Você tem o conhecimento do que aconteceu. Então, quando você não tem o conhecimento, você abençoa e manda bala. E aí a gente pega assim a doutrina, eu costumo dizer que existe hoje um negócio chamado teologia do medo. Não faça isso, não toque nisso, não pegue naquilo. Qual é o seu conhecimento? Você morreu para Cristo? Você realmente sabe todas essas coisas?
Todas essas coisas, elas vão ser destruídas, elas vão acabar, né? Tá aqui. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Caraca, olha só. Às vezes a gente bate contra coisas que a gente vê dentro das doutrinas das religiões, a pura religiosidade que Paulo já está batendo aqui em Colossenses há muito tempo. O que a doutrina dos homens faz para dar uma aparência de sabedoria, promover um culto que as pessoas elas inventam falsa humildade e tratamento austero do corpo. Eu não sei o que significa austero, se alguém quiser procurar aí, eu vou até procurar aqui, que realmente. Austero, de caráter severo. Ah, aí, ó. Então, tratar de modo severo o corpo. Você lembra que tem religião que fica se fragilizando? Então, às vezes, fica tratando. É uma falsa humildade. É algo. Sabe aqueles que. Eu vou me parecer mais santo que os outros. Eu não vou tomar um vinho. Eu não vou comer carne de porco. Eu não vou tocar naquilo. Eu não vou pegar naquilo. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sou santo. Eu sou humilde. Eu castigo o meu próprio corpo. Mas, na verdade, são doutrinas de homens. Tudo que Jesus não pediu. Deu para entender mais ou menos? Tem aquela história, né? A mulher não pode cortar o cabelo, não pode colocar. A saia tem que ser para baixo do joelho. É mais ou menos isso. São doutrinas de homens. Mas e comer peixe na Sexta-feira Santa? Também? Senão eu não vou pro céu. Agora você me fala uma coisa. Você peca o ano inteiro. Porque você peca o ano inteiro. Aí na Sexta-feira Santa você resolve não comer carne porque isso vai levar você pro céu. Irmã, você vai para o inferno, claro que irmã. não, mas... Não sei se vocês comem carne na Sexta-feira Santa. Eu como. Você come? Por que não? Mas não tem nada escrito na Bíblia diz sobre isso? Doutrina de homens. Naquele momento que eu comi aos meus 27 anos, toda sexta-feira. Comendo, como que é o nome? Peixe salgado, Peixe. Bacalhau. Bacalhau. Passou a vida inteira comendo bacalhau. Sabe Nossa, por quê? eu não comia nem presunto. Acho que um dia depois do carnaval não podia comer. Mariane, em toda a Páscoa você vai ter que mandar um ovo de 1 quilo da Copenhagen para todo mundo, de chocolate. Tá bom. Mas você consegue entender? A gente precisa entender o que Cristo falou, sabe? Uma coisa que eu vejo muito na Páscoa é a tradição de ficar relembrando cruz, cruz, cruz e esquecer da ressurreição. A Páscoa tem muito isso, sabe? E eu vou te dar um exemplo. Eu fui católico por muito tempo. E minha mãe era daquela que na Sexta-feira Santa nem varrer a casa não varria. Por quê? Porque na tradição é como se fosse o dia em que Cristo estava na sua casa. Uhum. Não pode varrer. Cristo está todos os dias na sua casa. Você não pode varrer nenhum dia. Cristo está todo dia em você, então nenhum dia você pode comer carne. Se você não pode comer carne na Sexta-feira Santa, carne de porco você não pode comer nunca, porque é animal... esqueci a palavra. Impuro, né? Animal impuro. Tem uns peixes também que você não pode comer. Judeu não come carne de porco, né? De jeito nenhum. Os peixes mais peixe de couro, né? Lá eles só comem peixe do mar, né? Peixe escamável, né? Que é o mais, assim... Um pouco é doutrina também, que você estava falando aí. Um pouco é costume do homem aqui na Terra. Você come frango? Também não pode comer.
Então, Não cisca para trás. negativo, um troço negativo. Verdade. Como a Porque é imundo, é puro, porque faz limpeza na terra. Isso. Mas vou te dar a cultura. Por que que lá no Antigo Testamento foi Deus que falou para não comer porco? Você consegue entender isso hoje? Por que que não podia comer porco naquela época? Você sabe que hoje o porco, com a ciência, com o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que o porco precisa ser super bem cozido e assado, Uhum. Uhum. certo? Você acha que eles sabiam disso naquela época? Uhum. Então eles iam comer e ia morrer. Você sabe por quê? Olha o que Deus fez, a circuncisão. A circuncisão é uma maneira do homem se manter-se limpo e não levar impureza e doenças para a mulher. Ele estava protegendo o seu próprio povo. Então, cara, a gente tem que pensar o que era. É igual vou te dar um exemplo agora dessa PL aí que está saindo. Saiu uma mulher, uma jornalista, falando que ela leu em Êxodo que a Bíblia autoriza você a matar seu empregado, seus servos. Ela tá lá em Êxodo, ela leu. E realmente tá lá, ela leu, tá lá, tá escrito. E lá justifica por quê, né? Só que ele não consegue ler toda a Bíblia e estudar a cultura da época e a cultura judaica antes de querer julgar todas as escrituras. E aí pega só um trecho e quer julgar tudo por causa daquele trecho. No Antigo Testamento, se você pegar lá também, toda mulher que no seu período de menstruação, ela tinha que ficar trancada 7 dias no local sem ninguém, porque ela estava impura. É cultura da época, era uma maneira de se manter a sociedade viva. Ah, Éder, por quê? Porque você imagina se um homem vai lá e tem relacionamento com essa mulher. Pode acontecer alguma coisa? Pode. Pode não acontecer nada? Pode também. Mas é impureza, pode trazer doença para um dos dois. Ainda mais se você parar para pensar que é uma cultura que eles não tomavam banho, não é igual a gente, sabe? Se a gente traz pra gente, a gente acha isso estranho. Mas, cara, você acha que eles tomavam banho todo dia? Eles estavam no deserto, não tinha água. Então a gente tem que começar a entender a cultura das coisas que nos leva a isso. E aí quando a gente pega assim, por que que não pode comer carne? Pô, você tem que buscar a doutrina de quem fez isso. Por que que na Páscoa não se pode comer carne? Porque diz que Jesus é a carne, Jesus se fez carne. Cara, eu prefiro seguir regras bíblicas. Eu prefiro seguir a regra que Jesus morreu por mim, todas as coisas posso. Mas nem tudo me é lícito. Mas comer carne na Sexta-feira Santa não vai me levar para o inferno. O que vai me levar para o inferno é não ler a Bíblia. Entende? Nossas atitudes, né, Pedro? Nossas atitudes positivas ou negativas que vai levar nós para o inferno. A gente não buscar as suas alianças, os seus mandamentos, não cumprir, não ser obediente, vai para o inferno mesmo. A gente for ver aqui no 20, quando ele fala assim, ó, se pois está mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenâncias, como se vivesse no mundo tais como? Aí ele vai dando as advertências, né? Não toquei, não proveis, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. No meu entendimento aqui, o que Paulo está falando? Você se converte, um exemplo, a Cristo, você se livra daquelas coisas que você traz antes de conhecer a Cristo. Porém, quando você se converte, você acaba carregando dentro de si doutrinas impostas por homens. Então, de alguma forma, você está longe do conhecimento do Espírito Santo. Porque você passa a não fazer porque o outro está falando que não pode ser feito, porque é uma doutrina daquilo ali. Então, ele está alertando o seguinte, uma vez que você conheceu a Cristo, tem intimidade com o Espírito Santo, ele te dá o discernimento. Ele te dá o entendimento do que você pode ou não fazer. Aí você não se aprisiona
a doutrinas impostas e criadas por homens para que sejam presos e aprisionados num sistema religioso. Então, ele está alertando e nos orientando para que a gente não regrida, para que a gente não volte a viver debaixo de algumas doutrinas que limitam a gente de intimidade e comunhão com Deus. Então, o meu modo de entendimento é mais ou menos isso, né? Para que a gente não seja novamente enganado, porque uma vez eu estava enganado no mundo porque eu não conhecia a palavra. Hoje, conhecendo a palavra, eu estou presa numa religiosidade me enganando do mesmo jeito. Aprisionada nas doutrinas criadas por homens para que vocês estejam presos ali dentro de um sistema. No meu entendimento aqui, né? É mais ou menos isso. Acho que não é nem mais ou menos, né? É tudo, né? É tudo isso aí mesmo, se você disse. A gente fica preso nessas coisas aí e não é obediente. Você tá lendo, tá buscando, mas talvez ache que pode... Ele ainda deixa assim, não toques, não proves, não manuseie, ou seja, não se envolva, não faça. Tudo é não, imposição, posta por quem? Pelo homem. Exato. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Mariana, isso foi para você ter uma ideia de como não está na Bíblia. O jejum da Sexta-feira Santa foi criado no século IX, durante o pontifado de Nicolau I. Foi imposto a prática de abdicar da carne toda sexta-feira a todos os cristãos maiores de 7 anos de idade. Então, era como se fosse uma tradição de jejum. Então, não tem a ver com ir por inferno ou salvação. E, na verdade, é um jejum. É um sacrifício que você faz por Cristo para lembrar do que ele fez por você. Entende? Aí, aonde eu bato nisso? Você não faz isso o ano inteiro e na Sexta-feira Santa você acha que você vai se santificar fazendo? Entende? Então, tipo assim, o que fazemos a vida inteira? O que fazemos? É como a Neide falou, a gente quer viver essas doutrinas, essas regras? A gente vai continuar vivendo as coisas do mundo ou a gente vai se despertar, buscar o evangelho, buscar em Cristo qual é a real verdade? Entende? Quando você mergulha em Cristo para descobrir qual a real verdade das coisas, tudo vai mudar, tudo vai fazer sentido. Não, tudo vai fazer outro sentido na sua vida. Acho que arrumei briga para você ir na sua casa, né? E chega a ser até uma hipocrisia se a gente parar para analisar, né? O ano todo eu faço tudo para o meu deleite, tudo para a minha vontade. Aí, quando chega uma única semana, eu tenho que me santificar e me separar. Aí, porque isso, se eu comer, é pecado. Mas e durante o ano inteiro que eu não contive minha língua, não contive uma série de coisas? Então, assim, chega a ser, se a gente parar para fazer uma analogia, chega a ser até hipocrisia. E ainda criticar, muitas das vezes, quem come ou quem faz ou quem deixa de fazer. Viu o julgamento. E sabe o que é interessante, Neide? Que a gente não para às vezes para pensar. E eu vou dar um exemplo. Minha mãe, por exemplo, ela passa praticamente, eu não sei hoje se ela ainda faz, mas passava a quaresma inteira sem comer carne. E a quaresma nada mais é do que 40 dias depois do quê? Depois da festa da carne. Então você vai lá, carnaval, a festa da carne, a festa do pecado, faz o escambau. Aí você passa 40 dias se santificando para chegar à Páscoa, lógico. Cara, sem santidade ninguém verá a Deus. E a santidade não é num período, a santidade é todos os dias. Aí faz sentido a palavra quando fala assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. É que aqui, Paulo, ele estava advertindo os colossenses, porque tinham muitos ali que já vinham do mundo com as práticas gnósticas, né? Então, assim, eles vão como estão, aí chegam na igreja e quer permanecer como já tinham aqueles costumes, né? Aí ele vai falando. E traz essas doutrinas para dentro da igreja, né? Sim, aí se
se ele não faz essa advertência, ele pode corromper todos e levar junto com ele. O que eu acho bem interessante é que a gente não para pensar assim, ó. Você falando isso, eu pensei aqui agora, por que existe tantas igrejas e tantas religiões? Uhum. Por causa das doutrinas. Sim. Eu não concordo com o que fulano falou, eu não concordo com o que essa igreja está falando, eu vou abrir uma igreja para mim com as minhas doutrinas e as minhas regras. Sim. Então, Paulo está Pois. divertindo o povo disso. São Por coisas... isso dividindo, né? O povo vai se dividindo, ele não concorda, mas aí Sim. tem que ver quem está obedecendo a Deus, quem que está realmente tendo conhecimento mesmo. Tudo é falta de conhecimento, aquele que acabou de falar aí. E o Falta de povo não criou conhecimento. o hábito do que você ouvir. Se você ouvir algo, você precisa correr na Bíblia. Você precisa ver. O que estão falando? Será que está na Bíblia? Será que é isso mesmo o mandamento? Vou conferir. Ah, eu vou ali na casa daquele irmão receber uma oração porque ele é um profeta. Ele tem visão espiritual, ele vai falar coisas de mim. Será que o que ele está falando está dentro da Bíblia? Está baseado, tem base bíblica? Se não tiver, esquece. Então, nós temos que aprender a verificar tudo que está se ouvindo, para a gente não engolir coisas que não convém. Olha que legal. Não está na Bíblia, não acredite. Olha que legal isso. Sobre isso. Está em Atos 17, versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Eu sou beriana. Porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Tudo que eles ouviam, eles iam na Bíblia, ver se estava certo. Então, tipo assim, a gente está falando aqui. Você quer ter certeza disso? Vai buscar na Bíblia. Hoje vai buscar no Google. Não fica engolindo qualquer coisa, não. Não pode Vai te ouvir as falar, não. mensagens, vai entender o que se passa, o que realmente é real e o que não é. Muitas vezes nós passamos momentos aqui que eu fiquei duvidosa, eu passei outro dia estudando, para ter certeza. Então, E aí ficou com mais dúvida. eu literalmente sou uma beriana. Mas, ó, para a gente finalizar, que já são 6 horas, uma coisa que a gente precisa entender. Mateus 24, versículo 4. Cuidado para que vocês não sejam enganados. Uhum. Então, o que tem essa geração agora, o que o diabo vai usar agora é um espírito de engano. Uhum. Então, precisamos... E para você não ser enganado, você precisa ter conhecimento. Então, é sabedoria. Peça ao Senhor, busque e adquira sabedoria. Como assim, Éder, adquirir sabedoria? Lendo, estudando, ouvindo e aprendendo. Para que a gente não seja enganado, porque nesses últimos tempos, muitos vão vir com palavras que agradam o nosso coração. Palavras que dá acalento, como a gente leu no versículo anterior. Então, cuidado para que isso não aconteça. Então, tenha sabedoria. Tenha conhecimento para que você não seja enganado nos últimos tempos. Então, essas doutrinas, elas enganam a muitos. E aí você só consegue rompê-las a partir do momento que você tem conhecimento. Mas no 3 aqui ele já fala, né? Se for ler no 2, ele fala, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e em todas as riquezas de plena certeza e inteligência. E Pai de Cristo, ele fala, em quem estão escondidos todos esses tesouros de sabedoria e de conhecimento? E digo isto para que ninguém vos engane com as palavras persuasivas. Porque ainda que estai ausente, quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. No 2, né? Uhum. E eu acho interessante que Deixa eu tentar.
Palavras persuasivas, né? O que seria? Exortação. Palavras que vai te trazer o quê? O despertamento. Vai te trazer desconforto para que você busque o que realmente é, né? Igual quando a gente fala assim, né? Busca na palavra, se a pessoa tem dúvida. Mas até a pessoa ter esse entendimento, ela ainda vai passar por muitas coisas para que ela possa ter esse amadurecimento de entender, peraí, será que isso aqui está condizente com a palavra? Eu vou fazer minha triagem, eu vou lá pesquisar, eu vou lá buscar, até chegar nesse patamar, né? Sim. Ainda vai ouvir muita coisa, praticar muita religiosidade. É difícil o tipo de pessoa que que quer ler, ele quer ali só ouvir e vai engolindo tudo, né? Não estuda. Mas aí, Beck, depende do amadurecimento da pessoa. Do interesse, né? Aquele que está discipulando, despertar esse desejo dentro do discipulado. Sim. Para que ele possa entender que ele precisa ter a particularidade dele com Deus, independe de religiosidade, independe de igreja, independe seja lá do que for. Eu preciso ter a minha intimidade com Deus. Eu preciso ter o discernimento do Espírito Santo. Isso aí. Mas eu acho que você sente também a necessidade com o tempo. É quando você está buscando. Quando você começa a buscar ao Senhor com mais intimidade, você sente a necessidade de adquirir mais conhecimento. Uhum. Agora, e se você não estiver buscando? E se você for, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se você for apenas domingueiro, aquele que só vai na igreja no domingo, reza a semana, faz tudo o que quiser. Não, mas domingo eu estou na igreja, então eu sou salvo por isso. Você não está buscando conhecimento. Aí, como a Neide falou, você está sendo discipulado por alguém? Alguém está caminhando com você? Alguém que já está livre disso está te ensinando alguma coisa? Ou você está caminhando sozinho? Ou você está só seguindo as doutrinas dos seus pais? Não, porque meus pais me levaram para a igreja, eu também vou. Mas alguém está te ensinando? Teus pais foram seus primeiros discipuladores? Você entende? Então, isso que a Neide falou é muito necessário. É necessário a gente estar andando com alguém. Começa a ver Paulo. Paulo nunca está sozinho. Paulo nunca está sozinho. Até preso, quem está escrevendo tudo isso é Lucas. Ele não está escrevendo. Então, Paulo nunca está sozinho. Nunca esteja sozinho na sua jornada de fé. Mas também preste atenção em com quem você vai estar andando. Fechou, gente? Fechou. Espero amanhã acordar mais cedo. Faz parte, gente. O importante é estar aqui, sabe? Às vezes a gente fica assim, poxa, acordei 5h30, tá tarde, não vou entrar. Entre, porque o Senhor vai falar com você nos últimos 5 minutos. Para mim foi maravilhoso, Éder. Eu entrei 5h30 e foi isso. É isso aí. Muito bom vê-los aqui. Obrigada, muito obrigada. Nossa. O Neide, você pode orar para a gente finalizar? Nossa. Senhor, a te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor é bom. Queremos agradecer ao Senhor por este momento em comunhão, meu Pai. Todos aqui com um único propósito, crescer no Senhor. Portanto, peço-te, Espírito Santo, que venha nos dar o discernimento durante o nosso dia, para que possamos praticar todo o alimento que pela manhã o Senhor tem nos dado genuíno através da tua palavra. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos que nos impede de ver com os olhos espiritual aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Guarda-nos, ó Deus, nesse dia hoje, livra-nos, ó Pai, livra-nos das atribulações às quais nos distanciam do Senhor, mas acrescenta em nós um espírito de resiliência, Pai, um espírito forte, para que possamos compreender e entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu te agradeço, Senhor, por este momento em comunhão aqui com todos, ó Deus. E aqueles que ainda não tiveram coragem, ó Pai, de entrar ou de participar, desperta no espírito, ó Deus, porque os dias têm sido maus, mas se estivermos alicerçados no Senhor, passaremos por tudo e por todos e glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês, gente. Até amanhã.